Neste mundo de propriedades intelectuais que precisam renovar seu público de tempos em tempos para que continue gerando interesse nos personagens e a roda criativa e financeira de filmes, séries e animações continue rodando, é difícil encontrar obras que mantenham sua qualidade ao passar dos anos. Atualmente nos cinemas mundiais, temos um exemplo de série cinematográfica que mantém sua qualidade e consegue fazer o quase inimaginável. Seu primeiro filme lançado há 30 anos levou muitos dos pais ainda crianças que hoje levam seus filhos para assistir às aventuras dos mesmos personagens que os cativaram e com a mesma intensidade. Não há estúdio no mundo que não queira essa renovação de público. Me refiro a um filme de animação sobre brinquedos vivos que estreou discretamente em 1995 em um feriado nos Estados Unidos e que surpreendeu até os mais otimistas dos envolvidos. Toy Story, a primeira animação em longa-metragem da Pixar com distribuição da Walt Disney Pictures. Diferente de outras animações daquela época que tinham o selo Disney, Toy Story não tinha princesas, não tinha personagens cantando a cada 10 minutos, não tinha desenhos feitos à mão. Era inteiro feito por computador, algo que, até então, parecia mais um experimento de laboratório do que um filme de família. O que quase ninguém sabia é que, por trás daquele sucesso inesperado, existia uma empresa que tinha passado quase 10 anos no vermelho, vendendo computadores caríssimos que ninguém queria, fazendo comerciais de TV para sobreviver e dependendo do bolso e, de certa forma, da teimosia de Steve Jobs. Sim, aquele Steve Jobs que o pessoal conhece mais por conta da Apple e de seus lançamentos grandiosos no campo da tecnologia. No episódio de hoje, eu volto para os anos 1970 e 1980 para entender como um pequeno grupo dentro da Lucasfilm, o estúdio de George Lucas, virou a Pixar, um estúdio de animação que hoje é referência em filmes animados que apresentam grandes qualidades tanto de animação quanto de histórias que envolvem da criança ao adulto que vai levar ela para o cinema. Vou falar como surgiu o embrião desse estúdio, sua venda para Steve Jobs, seu acúmulo de prejuízos iniciais, sua equipe criativa que inventou uma nova forma de contar histórias e que, no caminho, mudou a história do cinema e da animação. Meu nome é Márcio Andrade e este é o Salada Cultural. Salada Cultural. A história da Pixar começa oficialmente em 1979, quando George Lucas, recém-saído do sucesso de Star Wars, decide criar uma divisão de computação dentro da Lucasfilm, seu estúdio independente responsável pelas obras da saga espacial. Ele recruta Ed Catmull, pesquisador que chefiava o laboratório de computação gráfica do New York Institute of Technology, para liderar esse novo setor, que o chamou de Computer Division. Sua missão era desenvolver tecnologia de ponta para cinema, desde efeitos visuais até ferramentas para a produção. Era, na prática, um grande laboratório de pesquisa sobre como usar computadores para criar imagens em movimento. Dentro da Computer Division surge o Graphics Group, o grupo de computação gráfica que no futuro deu origem à Pixar. Nos anos 1980, esse time trabalhou em cenas de diversas obras, como o efeito Gênesis de Jornada nas Estrelas 2, A Ira de Khan, de 1982, e o vitral em 3D do Cavaleiro em O Jovem Sherlock Holmes, de 1985, combinando imagens digitais com filmagens tradicionais. A ideia do avanço tecnológico já estava ali, usando computadores não só para truques de efeitos especiais, mas para criar filmes inteiros com personagens e mundos feitos digitalmente. Só que enquanto o time de computação avançava, as finanças de George Lucas andavam para trás. Mesmo com o sucesso financeiro das sequências de Guerra nas Estrelas e sua outra criação feita em parceria com Steven Spielberg chamada Indiana Jones, em 1983, George Lucas passa por um divórcio caro ao se separar da montadora Marcia Lucas, e ao mesmo tempo, a receita dos produtos licenciados de Star Wars cai depois de O Retorno de Jedi, terceiro e até aquele momento, último filme da franquia espacial. Isso aperta a caixa da Lucasfilm e obriga Lucas a cortar projetos que não davam retorno imediato. Entre eles, o próprio Graphics Group, que ainda funcionava como um centro de pesquisa caro.
A solução encontrada foi tentar vender a divisão de computação gráfica. Foram tentadas conversas com investidores e grandes empresas, mas ninguém queria comprar um grupo que queimava dinheiro sem um modelo de negócio claro. É nesse momento, com a divisão ameaçada de extinção, que entra em cena um personagem que estava, ele mesmo, recém-demitido da própria empresa: Steve Jobs. Você é um brinquedo! Você não é o verdadeiro Buzz Lightyear! É só um boneco com movimento! Você é o brinquedo de uma criança! Em 1985, Steve Jobs é forçado a deixar a Apple depois de uma disputa de poder interna. Ele se volta para um novo computador, o NeXT, mas também começa a se interessar por computação gráfica, tecnologia que unia exatamente duas coisas que ele amava: design e engenharia. Ed Catmull e Alvy Ray Smith, que já conheciam Jobs por contatos em comum no mundo da informática, procuram investidores para comprar o Graphics Group da Lucasfilm. Depois de várias recusas, batem à porta de Jobs. Steve Jobs vê algo que poucos enxergavam naquela empresa apresentada pelos dois colegas: um grupo pequeno de cerca de 40 pessoas, extremamente talentosas em computação gráfica, anos à frente do mercado. Então, ele propõe um acordo: investir 10 milhões de dólares em uma nova companhia, que seria separada da Lucasfilm. O acordo foi fechado no início de 1986, com Steve Jobs colocando esses 10 milhões de dólares para capitalizar uma nova empresa. Metade desse valor, ou seja, 5 milhões, vai para a Lucasfilm em troca dos direitos exclusivos sobre a tecnologia desenvolvida pelo grupo, com a Lucasfilm mantendo o direito de usar o que já tinha sido desenvolvido. Os outros 5 milhões ficam como capital de giro para um novo estúdio, já rebatizado de Pixar, em fevereiro de 1986. Em troca dessa injeção de dinheiro, Steve Jobs assume 70% da empresa, e os cerca de 40 funcionários ficam com os 30% restantes, incluindo Catmull, Alvy Ray Smith e um novato chamado John Lasseter, que entra em 1984 na empresa e mais à frente fará a diferença na Pixar. Jobs vira presidente do conselho e Catmull continua como presidente da Pixar. Uma vez formada, a Pixar não nasce exatamente como estúdio de animação, mas como uma empresa de tecnologia com foco em hardware. Steve Jobs tinha a seguinte ideia na cabeça: antes de financiar um longa-metragem, era preciso ter um produto para vender. Esse produto passa a ser o Pixar Image Computer, um computador de alto desempenho para processamento de imagens voltado para áreas como medicina, governo e estúdios de cinema. Só que aí tinha um problema. O equipamento custava mais de 100 mil dólares na sua primeira versão, e mesmo com uma segunda versão mais barata, ele continuava caro e complexo. Ao longo dos anos, a Pixar vendeu menos de 300 máquinas, um número insuficiente para cobrir os custos de desenvolvimento. Enquanto o negócio de hardware patinava, outra coisa começava a chamar a atenção: a produção de pequenos filmes de poucos minutos, feitos para demonstrar o quão capazes eram essas máquinas. Ainda dentro da Lucasfilm, em 1984, o grupo produz The Adventures of André and Wally B., um curta-metragem feito para a conferência SIGGRAPH, considerado um dos primeiros passos da animação totalmente computadorizada com personagens expressivos. Em 1986, já como Pixar, John Lasseter dirige Luxor Jr., o curta de duas luminárias brincando com uma bola, exibido na SIGGRAPH daquele ano, em Dallas, e depois indicado ao Oscar de melhor curta de animação. Luxor Jr. impressiona não só pela tecnologia, mas pela capacidade de dar personalidade a dois objetos de metal sem rosto, algo que se tornaria a marca registrada da Pixar. A luminária pequena, inclusive, virou o ícone do logo do estúdio. Nos anos seguintes, a Pixar continua produzindo curtas para testar tecnologia e mostrar o potencial do estúdio. Em 1987, sai Red's Dream, sobre um monociclo solitário numa loja de bicicletas em uma noite chuvosa. Em 1988, vem Teen Toy, a história de um brinquedo de lata tentando sobreviver a um bebê desajeitado, que entra para a história como a primeira animação completamente computadorizada a ganhar o Oscar de melhor curta de animação.
Em 1989, é a vez de Nick Nack, sobre um boneco de neve preso dentro de uma bola de vidro, tentando fugir para uma festa tropical, que também vira um favorito de festivais e do público. Esses filmes rendem prêmios, prestígio e demonstram que a Pixar sabe contar histórias curtas com profundidade emocional usando apenas computador. Quer dizer, apenas de certa forma. Mas financeiramente, eles praticamente não rendem dinheiro direto. Servem mais como cartão de visitas do que como fonte de receita. Enquanto os curtas colecionam festivais e estatuetas, o balanço financeiro da Pixar continua negativo. O Pixar Image Computer é caro e difícil de operar, e no total, menos de 300 unidades são vendidas, principalmente para universidades, agências de inteligência, centros médicos e a própria Disney, que usa a máquina num projeto secreto para automatizar parte da pintura da animação tradicional, o sistema CAPS. Mesmo assim, as vendas não cobrem os custos de pesquisa, produção e manutenção. Em 1990, Steve Jobs decide encerrar a divisão de hardware e vende o negócio de computadores da Pixar, incluindo a tecnologia proprietária, para a empresa Vicon Systems, por cerca de 2 milhões de dólares. A partir daí, a Pixar passa a focar em software como o RenderMan e em serviços de animação para comerciais de TV, fazendo campanhas para marcas como refrigerantes, balas e até para o filme O Exterminador do Futuro 2. Apesar de todos esses movimentos, a empresa continua no vermelho. Entre 1986 e meados dos anos 1990, estima-se que Steve Jobs tenha investido algo em torno de 50 milhões de dólares do próprio bolso na Pixar, praticamente metade da fortuna que tinha acumulado com a Apple. Nesse período, Jobs tentou vender a Pixar pelo menos 3 vezes, para empresas como Microsoft e fabricantes de softwares gráficos, mas sempre recuava ou não conseguia um acordo que fizesse sentido em relação aos gastos que desembolsou por anos. O fato é que, artisticamente, a Pixar brilhava. Financeiramente, continuava sendo uma brincadeira cara. A saída definitiva só apareceu quando um velho interesse dos estúdios Walt Disney por tecnologia se transformou em algo bem mais ambicioso. Não um sistema de pintura para suas animações 2D, mas um longa-metragem feito inteiramente por computador. Você não entendeu? Viu, chapéu? Eu sou a senhora Marocas! Para com isso, Buzz! O primeiro grande sinal de que a Pixar podia ir além dos curtas veio com o Oscar de Teen Toy em 1988. Animados com o reconhecimento, John Lasseter e sua equipe propõem à Disney um especial de TV de meia hora, chamado A Teen Toy Christmas, que expandiria o universo do brinquedo de lata. A Disney vê potencial, mas pensa em algo maior. Em vez de um especial de TV, por que não um longa-metragem inteiro feito em computação gráfica usando a expertise da Pixar? Esse é o embrião do que viria a se tornar Toy Story. Em 1991, depois de negociações intensas, Pixar e Disney fecharam um acordo. Um contrato de cerca de 26 milhões de dólares para produzir 3 longas animados em computador, com a Disney financiando os custos de produção e cuidando da distribuição. Em troca, a Disney fica com a maior parte da bilheteria e dos direitos, enquanto a Pixar recebe algo em torno de 10 a 15% dos lucros, um percentual relativamente pequeno para quem faz o filme inteiro. O acordo era considerado arriscado para a Pixar. Se o primeiro filme falhasse, o estúdio, que já estava fragilizado financeiramente e com poucos funcionários, com apenas 42 depois de cortes de pessoal em 1991, dificilmente sobreviveria. Mas foi também a única chance real de realizar o sonho original do grupo desde os tempos da Lucasfilm, fazer o primeiro longa-metragem totalmente animado em computador. A equipe começa a trabalhar na história partindo de uma ideia simples. E se os brinquedos ganhassem vida quando as pessoas não estão olhando? A primeira versão do roteiro, no começo dos anos 1990, ainda era muito ligada a Teen Toy. O protagonista era Teenie, um brinquedo de lata ultrapassado que se perdia e atravessava uma espécie de road movie com um boneco de ventríloco como parceiro.
em reuniões com os estúdios Walt Disney, especialmente com o executivo Jeffrey Katzenberg, surge um pedido: transformar a história em um buddy movie, uma comédia de dupla, com dois protagonistas em conflito, nos moldes de filmes como 48 Horas e Máquina Mortífera, mas para todas as idades e sem violência, é claro. Isso leva uma série de reescritas. Tini é considerado antiquado demais para o público dos anos 1990 e começa a se transformar em um brinquedo mais moderno. Primeiro, um soldado de guerra e depois, um patrulheiro espacial que acabaria ganhando o nome de Buzz Lightyear, em homenagem ao astronauta Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar na superfície da Lua em 1969. O parceiro dele, o boneco de ventríloco, também passa por mudanças. A equipe percebe que bonecos de ventríloco são muito associados a filmes de terror e decide transformá-lo em um brinquedo mais caloroso, com tecido e cara de boneco querido. Assim nasce Woody, um cowboy de pano com corda nas costas, inspirado parcialmente em um boneco do Gasparzinho que John Lasseter tinha na infância. Em versões iniciais, Woody chega a ser um personagem antipático, até cruel, empurrando o outro brinquedo pela janela. Roteiristas como Joss Whedon são chamados para ajustar o tom, tornando Woody alguém ciumento e inseguro, mas essencialmente leal. Ao mesmo tempo, uma grande sacada muda Buzz. Em vez de saber que é um brinquedo, ele passa a acreditar que é um verdadeiro patrulheiro espacial, o que torna o contraste com Woody muito mais engraçado e emocional. No centro da história original de John Lasseter, Peter Docter, Andrew Stanton e John Heft, fica um tema muito humano: o medo de ser substituído. Woody teme perder o posto de brinquedo favorito para o brinquedo novo, moderno, cheio de luzes, que chega no aniversário de Andy, o garoto dono dos brinquedos do filme. O roteiro de Toy Story, feito a várias mãos por Joss Whedon, Andrew Stanton, Joel Cohen e Alex Sokolow, se constrói como uma metáfora para envelhecimento, mudança de status e amizade, tudo ancorado no universo dos brinquedos. É essa combinação de alta tecnologia com emoções simples que acaba se tornando o grande diferencial das animações que a Pixar produziu nos anos seguintes. O orçamento de Toy Story ficou em torno de 30 milhões de dólares, menos do que alguns longas animados tradicionais da época, como O Rei Leão, de 1994, que custou cerca de 45 milhões. A Disney cobriu os custos de produção, enquanto a Pixar forneceu a tecnologia, o time criativo e o trabalho de animação, usando uma fazenda de renderização com mais de 100 estações de trabalho da Sun Microsystems, rodando 24 horas por dia para gerar cada frame, que podia levar de 45 minutos a 30 horas para ser processado. Mesmo com essa estrutura financiada pela Disney, a Pixar, do ponto de vista contábil, continuava operando no limite. Os contratos davam à empresa apenas uma fração relativamente pequena da bilheteria, e qualquer atraso ou fracasso poderia ser fatal. Nesse meio tempo, Jobs contratou em 1994 o economista Lawrence Levy, que era um grande executivo financeiro no Vale do Silício, para colocar ordem nas finanças da Pixar, avaliasse se a empresa poderia se tornar um negócio viável e encontrasse um caminho para reduzir sua dependência dos aportes financeiros pessoais de Jobs. Steve Jobs, que agora via Toy Story como a última grande chance da Pixar, tinha uma espécie de tabela mental. Se o filme fizesse no cinema 75 milhões de dólares, ele empataria. Com 100 milhões, tanto Disney quanto Pixar ganhariam dinheiro. Se chegasse perto de 200 milhões, seria um verdadeiro blockbuster, com grande lucro para as duas empresas. Essas metas eram ambiciosas para um filme inteiro feito em computador, algo ainda sem precedentes e num mercado dominado pela animação tradicional, desenhada à mão. O que ninguém imaginava é que quando Toy Story chegasse aos cinemas em novembro de 1995, ele não só atingiria essas metas, como iria muito além delas. Toy Story estreia nos Estados Unidos em 22 de novembro de 1995, no tradicional feriado de Ação de Graças, com o peso da marca Disney na divulgação e o apelo das vozes de Tom Hanks como Woody e Tim Allen como Buzz no elenco.
No primeiro fim de semana prolongado, o filme lidera as bilheterias com cerca de 39 milhões de dólares arrecadados em 5 dias. Uma abertura que a própria Disney descreve como acima das expectativas mais otimistas. A média por sala superou 15 mil dólares e Toy Story rapidamente se firma como o filme a ser batido naquele período de festas, disputando atenção com grandes lançamentos de ação e comédia. Ao longo das semanas seguintes, Toy Story mostrou fôlego impressionante. Nos Estados Unidos e Canadá, ele terminou sua carreira nos cinemas com mais de 190 milhões de dólares, tornando-se o filme de maior bilheteria doméstica de 1995. Somando o mercado internacional, o longa alcançou um total de aproximadamente 373 milhões de dólares no mundo todo, mais de 12 vezes o orçamento original de produção. Agora lembrando as metas de Steve Jobs e Lawrence Levy. O empate estava em 75 milhões, o cenário bom em 100 milhões, o sonho de blockbuster em 200 milhões. Toy Story não só ultrapassa os 200 milhões em escala global, como chega perto do dobro desse valor, consolidando a Pixar como um estúdio altamente lucrativo praticamente da noite para o dia. A resposta da crítica é tão positiva quanto a do público. Toy Story é celebrado como o primeiro longa-metragem inteiramente animado por computador e como um marco de inovação no cinema. Ao mesmo tempo, resenhas destacam a força do roteiro, do humor e dos temas, provando que a tecnologia por si só não sustentaria o filme se a história não funcionasse. O sucesso garantiu indicações ao Oscar nas categorias de roteiro original, canção original e trilha sonora original, e ainda recebeu um Oscar honorário dado a John Lasseter por desenvolver novas formas de contar histórias através da animação computadorizada. Honraria que pode ser comparada à homenagem dada ao próprio Walt Disney em 1939 por Branca de Neve e os Sete Anões, que também receberam um prêmio especial da Academia pelo reconhecimento da inovação por criar o primeiro longa-metragem animado da história. Aproveitando a maré positiva, Steve Jobs e Lawrence Levy levaram a Pixar à bolsa de valores. Poucos dias depois da estreia de Toy Story, em novembro de 1995, a empresa fez uma oferta pública inicial com ações a 22 dólares. O entusiasmo com o desempenho do filme faz o valor da Pixar disparar, chegando a uma avaliação em torno de 1,5 bilhão de dólares, tornando-se uma das ofertas públicas iniciais mais bem-sucedidas do ano. De uma empresa que Jobs quase vendeu e que por quase uma década só dava prejuízo, a Pixar se transformou em potência bilionária em questão de semanas, e Steve Jobs, um bilionário de novo. Mas a história da Pixar não termina com Toy Story. O sucesso muda também a relação com a Disney e prepara o terreno para uma fusão que vai redefinir o mapa da animação mundial. Está voando! Isto não é voar, isto é cair com estilo. O contrato original entre Disney e Pixar, assinado em 1991, previa 3 filmes com participação relativamente pequena da Pixar nos lucros, algo entre 10% e 15%. Com o sucesso estrondoso de Toy Story, a posição de negociação muda. Em 1997, as empresas anunciam um novo acordo. Um pacto de 10 anos para coproduzir 5 filmes, dividindo custos e lucros de forma igual, compartilhando inclusive a marca nos créditos, que passam a trazer, abre aspas, um filme Disney Pixar, fecha aspas. A Disney também compra uma participação acionária na Pixar, adquirindo 1 milhão de ações e opções para comprar mais, o que poderia levá-la a cerca de 5% de participação na empresa. Em termos práticos, a Pixar deixa de ser apenas uma fornecedora de conteúdo e passa a ser uma parceira criativa em pé de igualdade. Ao longo dos anos seguintes, a Pixar emplacou uma sequência de sucessos, como Vida de Inseto, a continuação de Toy Story, Procurando Nemo, Os Incríveis, entre outros, consolidando o modelo de animação em CGI inaugurado por Toy Story. Em 2006, com um contrato de parceria entre os dois estúdios prestes a serem encerrado, a Disney decide dar o passo definitivo e compra a Pixar em um acordo de 7,4 bilhões de dólares em ações,
transformando Steve Jobs no maior acionista individual da Disney naquele momento. A aquisição não só integra a cultura Pixar à Disney, como também influencia mudanças dentro da própria Walt Disney Animation, que passa a adotar o CGI como padrão em seus principais longas. 30 anos depois da estreia de Toy Story, a franquia já gerou cerca de 16 bilhões de dólares em receita, combinando bilheteria, produtos licenciados, parques temáticos e outras mídias. E os 4 primeiros filmes somam por volta de 3 bilhões de dólares em bilheteria mundial. E contando, já que o 5º filme da série está nos cinemas enquanto você ouve este episódio. Toy Story demonstra que público de todas as idades está disposto a se envolver emocionalmente com personagens totalmente digitais, abrindo espaço para uma nova era em que a animação 2D tradicional perde espaço para o CGI em Hollywood. A Pixar também se torna um laboratório de linguagem. A ideia de que a tecnologia deve servir à história, e não o contrário, vira um mantra. Depois da fusão, o estúdio ainda entregou outros grandes sucessos de público e crítica, sempre apresentando o mesmo cuidado técnico, criativo e emocional em suas obras, como Wall-E, Up, Altas Aventuras, Divertidamente, Viva, a Vida é uma Festa e muitos outros. Se a gente voltar para aquele grupo pequeno dentro da Lucasfilm em 1979, é quase impossível imaginar que aquelas pesquisas obscurecidas por prejuízos e máquinas caríssimas acabaram desembocando em filmes que mudaram a indústria do cinema. Entre 1986 e 1995, a Pixar foi, por muito tempo, uma empresa que não dava lucro, um problema na planilha de Steve Jobs, mantida viva por curtas, hardware encalhado, comerciais e muita teimosia. Toy Story é a prova de que, às vezes, a inovação precisa atravessar um longo período no vermelho até encontrar a forma narrativa certa e o contexto certo. E que, no fim das contas, mesmo num filme em 3D totalmente digital, o que fica é a história que começou com a amizade entre um cowboy de pano e um patrulheiro espacial que nem sabia que era um brinquedo que gerou tanto lucro e, sobretudo, boas histórias levadas ao infinito e além. Este é o Salada Cultural, podcast 100% independente que tem pesquisa, roteiro, produção, edição e apresentação do dono desta voz, Márcio Andrade. Quer falar sobre este ou algum outro episódio? Só me chamar no Instagram, no @MárcioAND, ou no TikTok, no @Marcio.Andrade0. Prometo que te respondo o mais breve possível. Quer participar do financiamento coletivo do podcast? Então acesse catarse.me/Salada Cultural. Lá você encontra faixas de contribuição que podem até te render alguns mimos. O valor é simbólico, mas isso mostra o quanto gosta do meu trabalho. Eu volto no próximo episódio. Fiquem bem e até lá!